Fala galera, beleza? Eu sou o Udney e você está no Bora Mundo e nós vamos a mais um vídeo. Agora a gente vai começar a desenrolar este cara aqui. Olha só, Dr. Thomas Harris, tá certo? O livro, o link, se eu encontrar, vai estar na descrição. Dá uma olhadinha lá. A jornada vai ser longa, mas vai ser muito legal, tá? Eu vou fazer capítulo a capítulo, tá certo? Bom, vamos entender qual é o objetivo desse livro. É sobre o quê? Esse livro é sobre autoanálise, então ele vai falar sobre psicanálise e psicologia, tá certo? Importantíssimo, tá? Esse livro, o objetivo do Thomas Harris é o seguinte, é construir este livro aqui, tá? Contexto onde ele está facilitando uma teoria que é capaz de te ajudar a fazer uma autoanálise, tá certo? Então, assim, não fugindo daqueles jargões da psicanálise e tal, fazendo uma coisa prática, simples, onde você lendo, você vai começar a ter uma capacidade de refletir, observar de forma prática. Prática, isso é o mais importante. Prática na sua vida, as coisas que ele vai indicar no livro. E aí você consegue, com essas ferramentas, fazer uma autoanálise, tá certo? E então, modificando algumas coisas. Isso é importantíssimo. E eu tô terminando esse livro, eu tô passando por essa experiência. E é batata. É interessantíssimo como ela nos coloca realmente no jogo da mente. Como a gente percebe que a gente pode mudar algumas tomadas de decisão, a gente pode eliminar algumas coisas não, como a gente pode manipular algumas coisas, outras coisas não, dentro das nossas vontades, do nosso sistema mental, dentro do nosso sistema educacional. Então, assim, é bem interessante que essa autoanálise vai realmente ser funcional, vai funcionar para ser aplicado. Aqui no canal tem outros vídeos deste livro aqui, tá certo? Só que agora eu começo oficialmente nesse vídeo a desenrolar este livro capítulo a capítulo, até a gente entregar todo o conteúdo. Tem um monte de livros aqui no canal, tem um monte de vídeos que são isso. Eu pego livros e desenrolo ele todo, capítulo a capítulo. Então vamos entender e vamos começar, tá certo? E do que se trata? Essa principal teoria do Harris, tá certo? Que ele vai pegar e vai desenrolar aí pra gente, vai apresentar, é a da transação, tá certo? Muito importante. Que vai bem da teoria do Berner aí, tá? Não se preocupe muito com os nomes, se preocupe com a teoria, certo? Até porque depois eu deixo o nome da galerinha aí na descrição, não tem problema. O mais importante para você que estuda psicologia principalmente é entender as teorias, a dinâmica das teorias. Você não vai precisar ficar lembrando nomes dos teóricos, quando ele nasceu, quando morreu, quem foi a esposa. É primeiro a teoria, como é que ela funciona e desenvolve, desenrola e é aplicável no mundo real, certo? Então, a teoria é a transação, tá certo? De forma simples, o que é uma transação? Quando duas pessoas se encontram, vai acontecer uma troca. Essa troca é a transação, tá certo? Essa experiência de troca, de compartilhamento, tá? Bom, a gente vai falar então, começando pela primeira questão abordada no livro, que é as múltiplas naturezas do homem, tá certo? O livro vai tratar disso para entender. Por quê? Porque desde tempos antigos e memoriáveis, em todas as áreas, psicologia, psicanálise, ciência, vai ser percebido e vai ser relatado que o homem tem múltiplas naturezas, tá certo? O homem se manifesta de várias formas diferentes, e não só se manifestar simplesmente de várias formas diferentes. Em muitos momentos vai parecer que ele é mais de uma pessoa, como se fosse uma dupla personalidade, mas em que ele se demonstra e se expõe de formas tão diferentes e tão diversas do que alguém costuma ver ou do que algum grupo costuma ter contato, que vai aparecer realmente aí que ele tem mais de uma natureza, tá certo? Isso é muito interessante. Então, essa é a primeira observação. E daí que vai vir essa questão, opa, se isso existe, e se existe então uma dinâmica onde essas manifestações elas entram em choque, a gente tem que descobrir o que são essas manifestações e o porquê que elas entram em choque, certo? Por quê? A gente está falando de um fato, tá? Esse acontecimento de se manifestar de várias formas, ter várias naturezas diferentes é um fato, e elas entrarem em conflito também é outro fato, certo? Importantíssimo, tá? Vamos lá então. As áreas e o entendimento da natureza dupla, tá? Então existem áreas que entendem a natureza como um tipo de natureza dupla do homem, tá certo? Ou dupla natureza. Isso pode ser pensado como múltiplas naturezas do ser humano também, tá certo? Ou dependendo da área, vai chamar de múltiplas personalidades. Mas uma coisa importante é que dentro dessa teoria, aí ele vai colocar como uma espécie de dupla natureza, tá certo? Na verdade, ele está pensando que o ser humano vai se manifestar de outras formas
também, certo? Isso é importante ficar na sua cabeça, porque isso é uma questão de fato, não é uma questão só teórica, ou não, é uma teoria comprovada e observada, e a gente vai ver isso mais para frente, certo? Bom, vamos lá. A natureza humana é uma guerra particular. Outra coisa que vai ser observada, importantíssima, isso daí você pode observar, inclusive, de uma forma prática e simples, quem tem filho ou quem trabalha com criança, e quem acompanha a criança durante muitos anos, isso acontecer em um sistema grande, tá? Aqui a gente pode colocar que a natureza humana, ela tem uma guerra particular com ela mesma, mas para ficar fácil para você, vamos colocar de uma forma grandona. Ver o quanto que é diferente uma criança até 2 anos, depois essa criança dos 10 aos 12, o quanto que ela é diferente dos 9 aos 12, depois ver como é que ela é diferente dos seus 15 aos 18, 19, depois ver como é que ela é diferente dos 25 aos 30, um grau de evolução, de maturidade. E se você for acompanhar todos esses períodos de forma ampla, você vai ver que eles são um choque um contra o outro, né? A criança vai desenvolvendo, vai amadurecendo, vai trocando aí desejos e vontades e formas de viver, ferramentas, formas de se expor e tudo mais. Então, você vai vendo que existe uma espécie de guerra ali dela com ela mesma, onde ela precisa crescer, mas ela ainda é criança. O pré-adolescente, ele quer andar com os adolescentes, mas ele ainda é meio criança. A menina tá saindo da brincadeira de casinha, mas ainda brinca, mas ela tem vezes que não quer brincar perto do adolescente, mas quer brincar para não se queimar, e tem todo um processo muito louco, aonde de forma ampla, tá certo? Não é exatamente isso, mas é só para você entender de forma prática que a natureza humana, em vários níveis, ela vai ter uma guerra particular com ela mesma. A gente vai refinar isso daqui conforme a gente vai lendo. Eu tô dando uma introdução e pontos importantes que o autor vai trazer pra gente, tá certo? Então, a gente vai ter essa dinâmica aí. E lógico, a gente vai ter as contribuições dos grandes pensadores, principalmente dos psicanalistas, os primeiros, né? A gente pode colocar, ele vai colocar o Freud, né? E o Freud mesmo vai falar sobre as facções do inconsciente. Ele vai entender isso como facções do inconsciente. Aí tem o id, ego, superego, tal, que são núcleos da nossa cabeça que tem uma espécie de vida própria, tem uma característica própria, e eles ficam brigando entre eles para controlar o nosso sistema de vida, a nossa vida, controlar quem somos, controlar o que fazemos, tá certo? O Freud vai dar uma grande contribuição, né, para essas teorias mais modernas, e isso mais para frente, quando começar as pesquisas em neurociência, vai se avançar e vai confirmar muito das teorias, tá certo? Outra coisa que a gente tem aí é o objetivo do Dr. Thomas Harris, como eu já adiantei para vocês, é o objetivo de facilitar essa linguagem mais antiga, que estava muito teórica, muito técnica, é facilitar, mostrando a teoria aí do Bennett, tá certo? E mostrando pra gente que essa teoria da transição, ela pode ser consumida por mim e por você, assim como eu já estou consumindo, tá certo? E ela pode ser aplicada de uma forma tranquila. E ele vai usar, inclusive, esses termos aqui que são tranquilos, né? Que são os estados em que nós estamos. Será que eu tô ok? Será que você tá ok? Será que eu não tô ok e você tá ok? Será que você não tá ok e eu tô ok? Será que você não tá ok e eu não tô ok? Você tá ok, eu tô ok. Né? O que que é isso? Quando estamos legal com nós e estamos a dinâmica com o outro não tá legal, calma que ele vai construir isso de forma legal. A ideia principal aqui é trazer uma linguagem fácil, tá? Em vez dele falar assim, a sua consciência, o seu subconsciente que recebe os blá 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 blá, ele fala assim, ó, nessa situação, se você está se vendo nessa situação, você está ok. Ou você não está ok. Então, ele vai trazer uma terminologia que vai facilitar a gente entender as teorias, e aí sim vai ser fácil de fazer essa reflexão de autoanálise. Galera, vai na minha, é muito bom. Eu tô lendo e caraca, é assim, choque, certo? Vamos lá. A pesquisa de Penfield, tá certo? O que a gente vai ter antes é uma referência importante, aonde lá em 1951 Dr. Penfield ele vai começar então fazer uma pesquisa, tá certo? Ele é neurocirurgião, ali que está dentro da neurociência, tá certo? Ele vai começar a fazer uma pesquisa, não vou detalhar exatamente, mas ele vai começar a fazer vai causar estímulos, tá certo? Com uma espécie de eletrodo ali no córtex pré-frontal,
pré-frontal. Então ele vai fazer esses estímulos, né, com as pessoas acordadas, e ele vai ver o que acontece, né, esse estímulo com uma sonda, obviamente, ele vai ver o que acontece, como é que funciona, como é que as memórias funcionam, as lembranças funcionam, isso para ele que é o mais importante, certo? O que acontece nesses estímulos? A gente vai ter uma dinâmica de estímulo-resposta, tá certo? Vai acontecer uma série de situações, entre elas o aparecimento de memórias, tá? Então, em resumo, a gente pode colocar que é uma coisa mágica que aconteceu, isso é muito louca. Ele estimulava, certo? Ela... E a pessoa acordada tinha lembrança de alguma coisa de forma integral e falava essa coisa. Músicas antigas, situações, sentimentos. Então, o que aconteceu de importante para contribuir para essa teoria? O que aconteceu foi que se percebeu que as memórias são guardadas de forma integral, inteiras, em sequência, certo? Mais lá para frente nós vamos ver que existem 3 blocos de personalidade vivendo na nossa mente, que é o pai, a criança e o adulto, certo? Estimular essas memórias vai mostrar pra gente, então, o quão real é isso. O quanto real é um adulto sem fazer esforço ou sem perceber, às vezes, lembrar de algo de quando ele era criança. Ou então, ele ter resquícios dessa lembrança e não lembrar direito. Mas isso influenciar ele nas tomadas de decisão, nas posturas como uma pessoa adulta, né? Influenciar de forma positiva ou negativa, certo? Então, quer dizer, uma primeira coisa importante, uma primeira prova, uma primeira característica é que esses momentos eles estimulam e eles mexem com a nossa vida do começo ao fim, porque as lembranças sobre aquilo e os sentimentos e as sensações ainda estão aqui guardadas. Olha que louco. E a partir disso a gente vai entender o quão é importante entender essa estrutura e o quão é importante saber lidar com essa estrutura, que é tudo que guardado pelo pai, tudo guardado pelo você criança e tudo desenvolvido e guardado pelo você adulto, certo? E o que ele descobriu, esse Penfield, aí nas suas pesquisas, certo? Eu fiz algumas anotações aqui, tá? E eu vou ler pequenos trechinhos para você entender, depois eu reexplico esses trechos, tá? Vamos lá, ele vai descobrindo coisas importantíssimas, tá certo? Primeira coisa, talvez a mais significativa descoberta tenha sido que não apenas os acontecimentos passados são recordados em detalhe, mas também as sensações associadas com tais eventos. Um acontecimento e a sensação por ele produzida são inexplicavelmente guardadas juntos no cérebro, sem que um possa ser evocado isolado do outro, certo? Então isso aqui é interessante, o Penfield vai fazer um relato, tá certo? E a primeira coisa que a gente pode ver de extremamente interessante é que a memória ela vai guardar não só o que aconteceu, mas como você se sentiu, né? Tem até uma fala em um dos relatos dele, é que a pessoa vai falar assim, eu não estou lembrando de como é que eu me sentia, eu estou me sentindo da mesma forma que eu me senti naquela situação, né? Ao ser estimulado, ao trazer, né, para ativa aquele volume de memórias, e elas não vão vir isoladamente. Você não lembra, tipo, nossa, como foi ruim aquilo. Não, você vai sentir aquilo. Então tem memórias que vão vir aí com essa característica, com essa força, assim como elas são estimuladas. E aqui eu já vou abrir um parentesão aqui, né? Dentro das terapias, a gente vai ver que acontece uma dinâmica, para você que é da psicologia, é novo, estudante, acontece uma dinâmica onde você vai trabalhar a psique da pessoa e coisas vão ser abertas, caixas vão ser abertas ali. Angústias, sentimentos, memórias, muitas memórias, e coisas vão vindo à tona. Quando se abre essa caixinha, tem que existir uma capacidade de mediar tudo aquilo que está saindo. É tipo uma caixa de Pandora, uma caixa do caos. E vai saindo. E o psicólogo e a sua equipe, ou os psicólogos, psicanalistas, precisam ter a capacidade de ir fechando e resolvendo junto com o paciente as questões. Tá certo?
O que ele está mostrando é exatamente isso. Ele fala, ó, você vai mexer com a memória de alguém, está numa terapia, você está fazendo uma autoanálise, vão começar a vir coisas, tá certo? E é pesado isso. Então, por exemplo, você lembra assim, poxa, que nem eu, meu pai separou da minha mãe há muito tempo, eu era pequeno, e eu senti um período da minha vida a falta de uma figura paterna e tal. Hoje eu sinto aonde isso possa ter pesado, não completamente, que eu não tenho essa capacidade de análise, mas eu sinto ali aonde que faltou, e o quanto que faltou, e o quanto que agora eu preciso repor, eu entendi que eu preciso repor algumas coisas. Então, quer dizer, essa capacidade de abrir a caixinha, isso pode vir de uma certa força, onde pode acabar derrubando a pessoa, derrubando, que eu digo assim, deixando ela extremamente mal, e pior, inclusive, piorar a sua vida e não melhorar a sua vida, certo? Então, o que ele está colocando aqui é exatamente isso. Ele, olha, mexer com essas coisas mostra em que existem coisas guardadas, das quais tem um peso muito grande para nós. E tem um peso muito grande não só porque ela está lá guardada, é porque ela pode sair. E ela pode sair com os sentimentos que ela guardou naquele momento passado, certo? E isso pode vir de uma forma de, se você não souber administrar, pode ser bom, pode ser ruim, tá? Então a primeira coisa fantástica, ele foi lá, cutucou e viu que se manifestaram memórias junto com sentimentos, tá certo? Olha o peso disso. Segundo ponto importante aqui, tá? Que das anotações é que ele coloca o seguinte, né? Ele vai falar um caso e ele vai citar uma coisa aqui, ó. Este caso ilustra outra das conclusões de Penfield, tá certo? O registro da lembrança continua intacto, mesmo depois que a capacidade do indivíduo em relatá-la desaparece. Aqui é sensacional, né? Quer dizer, isso é uma coisa importante de você entender cientificamente, que isso sim existe, tá? Sabe aquelas brincadeiras que você fala, não, fulano vai ficar com trauma disso aí, não faz isso não. Exatamente isso que ele tá falando. O fulano pode ficar com trauma disso daí, sabe por quê? Porque isso vai ficar guardado na memória, lá no córtex, isso vai ficar armazenadinho junto com as sensações. Mas ele nem lembra. Ele não lembra. Mas ele não lembrar de forma lúcida, racional, hoje clara, não significa que aquilo se desvaiu, não significa que aquilo se perdeu. O que significa, tá certo, é que ele não tem a capacidade de trazer de determinada forma à tona aquele sentimento com aquele acontecimento, com aquele fato, tá? Mas o que foi construído ali, quando ele pegou e fez a catucada, é que veio com essas sensações. Como é que isso aconteceu? Ele foi constatando, tá? Ele ia lá, cutucava, eu vou resumir aqui, que é um texto de 2, 3 páginas, mas ele cutucava lá a pessoa na cadeira, né, tal, e aí a pessoa sentia uma sensação e vinha uma memória, e ela ia relatando a memória. Do nada ela cortava a conversa, não sei o que. Nossa, tinha gente que cantava música antiga, e aí ficava mal, ficava bem, então era uma loucura, como se você estivesse trocando o canal da TV e cada canal tem um sentimento, guerra na Ucrânia, programa da Xuxa, não sei o que, e aí cada canal vinha trazendo uma sensação, é a mesma coisa, ele ia catucando e iam aparecendo essas manifestações, e aí ele foi constatando isso, tá certo? Que vinham informações completas, informações que não perderam detalhes, informações junto com seus sentimentos, mas que de forma prática e palpável, a pessoa sem aquele estímulo não conseguiria lembrar, não conseguiria sentir, aquilo estava muito bem armazenado, mas estava guardado na sua integridade, lá na sua totalidade, certo? Outro ponto importante que a gente tem, e último ponto que é realmente importante, que são conclusões da pesquisa do Penfield, tá certo? Que vão servir para essa teoria, é o seguinte, olha só. Essas são ilusões da percepção. Ele está falando antes sobre o que são as ilusões, ele vai falar que existe uma forma de se guardar essas informações, que o córtex, o cérebro, ele vai guardar de uma forma diferenciada essas informações. Por exemplo, você faz uma coisa aqui, depois de anos você faz uma coisa parecida, ele vai juntar tudo, então fica coisas juntas, aonde são similares, são parecidas. Então, em algum momento, essas coisas podem dar uma misturada ali, certo? E aí ele vai falar sobre as ilusões. E como é que ele vai explicar isso em observações e testes, né? Ele vai colocar a seguinte historinha. Ó, vamos lá.
Primeiro eu vou explicar, tá certo? Eu tô explicando o que é essa mistura, tá? E aí ele vai falar assim, essas ilusões, essas percepções, tá certo? Ó, essas são ilusões da percepção, tá? E um estudo ao seu respeito leva a crer que uma nova experiência é de algum modo classificada imediatamente junto com registros de experiências similares anteriores, de sorte que o julgamento das diferenças e das similaridades seja possível. Ele vai juntar essa bagunça toda, essas coisas parecidas, tá certo? Então, por exemplo, se você dirigir um carro aí há 30 anos atrás e nunca mais pegou num carro, quando você sentar em um carro agora, a tendência é que você mais ou menos consiga deduzir como é que funciona, porque ele vai pegar a sua experiência passada e vai juntar com a sua experiência atual, certo? Um exemplo que ele dá no livro sensacional é, por exemplo, você pega aí um parente ou um amigo que você não viu há muito tempo, mas você não vê foto no Facebook, nada. Você viu assim há 35 anos atrás, 20 anos atrás, 15 anos atrás. E as pessoas mudam, né? E aí se você vê ele hoje, você vai reconhecer que é ele, certo? E você vai reparar o que mudou nele. E ele vai falar que isso acontece mesmo você não lembrando da feição dele. Olha que doido. Pera aí, como é que eu sei que o que mudou no rosto dele, sendo que eu não lembrava do rosto dele? O que significa? Você está tendo uma experiência similar à experiência antiga, o seu cérebro junta essas duas coisas e ele vai mostrar para vocês. Fala, olha, ele era assim, é como se você tivesse um ajuste na percepção, um ajuste na memória, tá certo? Isso é muito interessante. E aí ele vai colocar assim, ó, que é a historinha, né? Por exemplo, após um certo período de tempo, pode ser difícil para um homem evocar uma lembrança detalhada e precisa de um velho amigo, como era anos atrás. E, no entanto, quando o velho amigo é encontrado, mesmo que inesperadamente, é possível perceber de imediato as suas mudanças conduzidas pelo tempo, certo? Aí vai colocar assim, ó. Sabe-se disso muito bem. Novas rugas no rosto, modificações no cabelo, inclinação dos ombros, né? E aí, quer dizer, a gente vai vendo formas de mudança, mesmo a gente fazendo um esforço mental, claro, e não conseguir de imediato ou de forma nenhuma lembrar como é que era, mas o nosso cérebro vai trazer à tona essas características e vai conseguir fazer esse cálculo, essa percepção e perceber que mudou, mesmo sem você lembrar de como é que ele era antes. Muito doido isso, certo? Isso daqui é mostrando novamente a capacidade do cérebro de lidar com isso, né? De armazenar informações completas, depois usar essas informações. Que é isso interessante, não é só armazenar, é como ele usa isso de forma futura. Rancores, vinganças, paixões, amores, amizades, coisas que ficaram no passado, trazer e usar para o futuro também se manifestar de formas pontuais, certo? Bom, vamos falar um pouquinho então do último ponto importante, que é o seguinte, ó. Isso é um texto onde ele vai colocar aquela sobre as experiências que não são só gravadas, mas são vividas também, tá? Olha só. Por que eu tô lendo os textos? Para você entendendo e confirmando a forma que ele está expondo o conteúdo, tá certo? Eu tô explicando aqui, mas às vezes é legal ler, porque o livro é bem claro, para você entender de forma redonda, tá? Vamos lá. Essas experiências gravadas e as sensações a elas associadas podem ser reproduzidas numa forma tão vívida como quanto tiveram lugar, e fornecem muitos dos dados que determinam a natureza das transações atuais. Tais experiências podem não apenas ser recordadas, mas também vividas, né? Aí tem um grifo escrito assim: eu não lembro apenas de como me sentia, eu me sinto do mesmo jeito e do mesmo modo agora, tá certo? Então isso daqui é pra gente lembrar e confirmar qual é a capacidade real do cérebro de armazenar informações antigas com as suas sensações e de como ele tem a capacidade de colocar isso para atingir a nossa vida atualmente, tá certo? Bom, é isso aí, nós pegamos a primeira parte, tá certo? Para você que está começando aí a acompanhar esse estudo, a gente está no capítulo 1, que fala sobre o Freud, Penfold e Bernie, certo? O autor está fazendo pontuações, depois a gente vai falar aqui, ó, sobre
uma unidade científica básica, que é a transação. Ele vai explicar, vai ser um vídeo muito rápido, tá certo? Depois a gente vai começar a falar sobre os grupos, né? A gente vai falar sobre as 3 manifestações, que é o pai, o adulto e a criança, tá certo? Já tem aqui no canal de uma forma expandida, mas agora eu vou seguir o texto bonitinho, tá? Então fica comigo, tamo junto, tenho certeza que tu vai gostar. O link na descrição tá aqui. E olha só, quer pegar estudo assim aprofundado, onde eu pego, leio, e não só leio, explico, mas eu pego outros autores e vou explicando ponto a ponto, a gente vai embora e faz um estudo muito mais cabeça? Seja membro do canal. Você pode ir no nível 1, certo? Que é interessantíssimo. E lá o seu lugar é merreca, R$ 7,99 por mês. E lá tem vários conteúdos que eu faço lives e fica exclusiva só para os membros de estudos de textos complexos, certo? Tamo junto, valeu. Até o próximo vídeo. Links aqui na descrição. Compartilha com a tua turma na faculdade, com a tua galera de estudo, se você gostou, certo? Então, só no começo do negócio. Até o próximo vídeo. Valeu!